Fala aí, Gabriel aqui, e hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo, como prometido, no assunto de limite, tá? Eu já fiz um vídeo bem introdutóriozinho de qual é a ideia do limite e até dei algumas propriedades, mas eu prometi que a gente ia se aprofundar mais e nós vamos mesmo agora, a partir de agora, e vamos ver também como isso vai ser mais cobrado, vamos ver algumas técnicas de resolução, enfim. Limite, vamos só recapitular qual é a ideia do limite. Então, nós dissemos que o limite existe se o valor de f de x se aproxima de L, conforme x se aproxima de x0. Ok? E essa é a notação. Então, nós podemos dizer que esse limite aqui existe, o limite de f de x, quando x tende a x0, se a função f de x se aproxima de um valor que nós estamos chamando de L, quando x se aproxima do valor x0, ok? x0 é um valor e L também é um outro valor, beleza? Então, se a função se aproxima de L, enquanto x se aproxima de x0, a função existe. Mas temos uma pequena observação, tá? O valor de f de x0 não é levado em conta. Ou seja, o valor da função no ponto x0 não é levado em conta. Isso acontece porque, quando nós tiramos o limite de uma função, nós queremos estudar o que acontece ao redor do ponto x0. E não o que acontece no ponto. A gente está vendo o que acontece por perto, tanto pela esquerda quanto pela direita. Quando a gente vai chegando cada vez mais perto dessa função, desse ponto, a gente quer saber o que acontece com a função, mas não quer saber o que acontece com a função em cima do ponto, só quer saber o que acontece perto. Bom, isso foi uma coisa até que eu cheguei a comentar no outro vídeo, mas vamos ver aqui melhor como é que isso é feito, ó. Então, se nós pegarmos um exemplo aqui, eu vou tentar, vou fazer minha gambiarra aqui para deixar a coisa reta, o mais reta possível. Tá? Então, nós temos aqui o que era para ser o plano cartesiano, né? Pelo menos. E nós vamos ter uma função, vou fazer de preto mesmo. Por exemplo, a função mais simples que tem, uma das, né? Y igual a x. A reta, né? Y igual a x. E aí nós vamos ter um ponto que, bom, vou já destacar ele aqui. Ele vai ser o nosso x0, tá? Então tem um ponto aqui x0 e nós vamos ter a função no ponto, né? F de x0. No caso, f de x0 é o próprio x0 por conta da reta, tá? Mas nós vamos dar um exemplo um tanto quanto geral aqui. Então, nós queremos estudar o limite de y igual a x, o limite da função y igual a x, quando ela vai se aproximando de x0. A ideia aqui é pegar valores próximos, então nós vamos ter um valor aqui próximo, tá? Suficientemente próximo, x1 e x2, dois valores, tá? Tanto um para a esquerda e o outro para a direita, tá? E nós vamos ter o valor desse ponto na função, enfim. Só que a nossa ideia é sempre pegar do ponto suficientemente próximo e se aproximar cada vez mais, ou seja, nós vamos pegar da direita para a esquerda em x2. Então, nós vamos pegar um ponto em x2, um ponto no meio entre x2 e x0, um ponto mais próximo ainda, e vamos estudando o que acontece quando nós, partindo do x2, estamos nos aproximando de x0, tá? Vamos estudar o que acontece com a função. Em x1 é a mesma coisa, nós vamos pegar pontos cada vez mais próximos de x0 e vamos estudar o que acontece com a função conforme a gente se aproxima de x0, tá? Enfim, essa é a ideia. Nós vamos pegar sempre pontos suficientemente próximos de x0 para saber o que acontece com a função quando ela se aproxima do próprio x0, ok? E aí, no caso
nesse caso aqui, se nós tivermos que tirar o limite, né, de x tendendo a x0 da função f de x, né, que aqui é o próprio x, nós vamos ter o próprio x0. Porque, se você reparar, quando nós pegamos um ponto que está um pouco à direita de x0, sei lá, vamos dar nome aos bois, né? Vamos dizer que x0, na verdade, é 5. Vamos lá. Então, um exemplo mais concreto aqui, se a gente pega x0 igual a 5, vamos pegar um ponto próximo de 5, pela direita primeiro, x igual a 6. Se a gente botar o x igual a 6, o y vai ser 6, certo? Porque o y é igual a x. Se a gente botar o x valendo 5,5, o y vai valer 5,5 também. Se for 5,3, o y vai valer 5,3. Então, conforme a gente está se aproximando, você repara que a gente está cada vez mais próximo, né, do x0, que é igual a 5. Pegamos o 6, o 5,5, o 5,3, e aí bota 5,1, vai ser 5,1, enfim. Pela direita, conforme a gente se aproxima do valor de x0, nós estamos se aproximando do próprio x0, que no caso é 5. Então, conforme a gente se aproxima de 5, a função se aproxima de 5 também. Pela esquerda vai acontecer a mesma coisa. Se a gente pegar o 4, y igual a 4, então o x igual a 4, então o y também é igual a 4. 4,5, mesma coisa. 4,6, a mesma coisa. Conforme a gente vai se aproximando cada vez mais também pela esquerda de 5, x igual a 5, a função também se aproxima de x igual a 5. Ok? Como isso acontece, nós temos o que queremos do limite. O x está se aproximando do x0 e a função está se aproximando de um valor. Nesse caso, os valores são iguais, mas isso nem sempre acontece, tá? Isso só acontece porque nós estamos lidando com a função y igual a x. Show? Mas essa é a ideia do limite, ok? Então, no fim, nós queremos que a função se aproxime de um valor conforme o x se aproxime de outro. E aí, vamos ver mais um exemplo, que, na minha opinião, é o exemplo mais simples possível, né? Porque, além de ser uma reta, é uma reta constante. Então, vamos pegar aqui a reta, sei lá, x igual a... y igual a 2, tá? Então, nós temos aqui a reta y igual a 2, ok? Então, para quaisquer valores de x, tá? Qualquer valor que a gente pegue aqui de x, o y sempre vai valer 2, certo? O y é constante, ok? Se isso está acontecendo, o que vocês acham que vai acontecer quando nós quisermos calcular o limite de y com x tendendo a, sei lá, botar aqui 10. Tá? E aí, no caso, y é a própria função constante. Y igual a 2. O que vocês acham que vai acontecer? Bom, usando o nosso mesmo raciocínio, se a gente pegar um ponto para a direita do x igual a 2, vamos supor que o 2 esteja, bom, aqui. 2 está aqui, tá? Vamos supor isso. Se a gente pegar um valor para a direita de 2, o y vai valer 2. Se nós pegarmos um valor para a esquerda, o y também vai valer 2. Se a gente for se aproximando, tanto pela direita quanto pela esquerda, pegar valores cada vez mais próximos do x igual a 2, o y também vai sempre valer 2. Tá? Porque qualquer valor de x aqui, o y vale 2. Então, o limite vai ser o próprio 2. E isso vai independer do x0 aqui, porque é uma função constante. Show? Então, beleza. Esse para mim é o exemplo mais simples possível, tá? Mas, enfim, vamos
ver mais um exemplinho aqui. Vamos começar a dificultar um pouquinho as coisas. Se a gente pegar a função f de x igual a x ao quadrado menos 1, aqui era para ser um 2, né? Ficou bem feio. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, tá? E a gente quiser saber o limite dessa função, então nós queremos calcular o limite com x tendendo a 1 de f de x, ok? É isso que nós queremos calcular. Bom, já é uma função um pouco diferente, mas vamos olhar direitinho para o gráfico dela. O gráfico dela vai ser esse daqui, tá? É mais simples do que parece, é o gráfico de uma reta. Só que também não é uma reta qualquer, tá? Porque se vocês olharem bem, ela tem uma singularidade aqui. Se o x for 1, nós vamos ter uma divisão por zero. Então, no ponto x igual a 1, vou dizer que 1 está aqui, tá? Nós vamos ter uma bolinha aberta, porque a função não está definida no x igual a 1. E aí o valor da função no x igual a 1 seria 2. Já vamos ver tudo isso, tá? Bom, ok. Nós queremos saber o limite quando x tende a 1. Só que esse 1 não está definido na função. Só que você lembra quando eu disse que isso não tem problema? Porque nós não queremos saber a função no ponto, nós queremos saber a função perto do ponto. Então, nós vamos estudar perto do ponto. Perto do ponto, sim, a função tem valores. Aqui, a função está contínua nesses valores aqui perto. Ela não é definida só no x igual a 0, tá? No x igual a 1, aliás. Desculpa. Enfim. Mas como nós podemos tirar esse limite? Pô, uma técnica para resolução de limites é justamente substituir o x0, que no caso aqui é 1, na função. Só que nesse caso vai dar ruim, porque a função não está definida para x igual a 1. Então, nesse caso, nós podemos trabalhar com a fatoração, tá, dessa função. Essa função pode ser escrita como também... Isso daqui é um produto notável, né? O produto da soma pela diferença. Então, nós podemos abrir esse x ao quadrado menos 1 desse jeito, ó. Então, repara que nós vamos cortar esse cara e vai sobrar só x mais 1. Tá? Então, nós podemos simplificar essa funçãozinha sendo só x mais 1. E agora, x mais 1, sim, está definido para o x igual a 1. O gráfico do y igual a x mais 1 é praticamente o mesmo gráfico dessa reta. Aliás, aqui eu até desenhei errado, né? Aqui eu botei passando pela origem. Nossa, me desculpa, gente. Às vezes essas coisas acontecem. Mas enfim, vamos lá. Vamos fingir que nada aconteceu, tá? Bom, agora sim está mais certo. Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos o gráfico da função aqui. Tá? Essa é a reta y igual a x mais 1. Ok? Essa é a reta y igual a x mais 1. Tá? E aí, ela está definida para o x igual a 1. Ela não tem nenhuma singularidade. Nós não teríamos nenhuma divisão por zero, que é o que acontece nessa função aqui, tá? E o valor da função no ponto x igual a 1 é justamente 2, né? É 1 mais 1 dá 2. Então, é por isso que eu sei que nessa reta aqui
nesse gráfico aqui, se existisse, ia ser 2, ok? Aqui é um pontinho aberto. Enfim, agora nós transformamos a função que não estava definida do x igual a 1 numa função que está definida. É isso que a gente sempre faz quando vai manipular a função dentro do limite, tá? Quando a gente usa manipulações algébricas para simplificar a função, é isso que nós fazemos. Nós transformamos uma função, essa bolinha está meio estranha ainda, nós transformamos uma função que não está definida no ponto em uma função que está definida, tá? E aí, é a mesma coisa? É o mesmo limite? Sim! Por que é o mesmo limite? Porque nós não estamos interessados no x igual a 1, na f de 1. Nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados no que acontece ao redor desse ponto. E o comportamento dessas duas funções ao redor do ponto x igual a 1 é o mesmo. E agora sim nós podemos usar a técnica de sempre, que é substituir o valor do x0 na função. Então vai ficar 1 mais 1, que é 2. Logo, o limite dessa função e dessa função é o mesmo limite, tá? É o mesmo limite. E é igual a 2. Por quê? Conforme a gente vai se aproximando de x igual a 1 nesse gráfico, o y vai tendendo a 2, tanto pela direita quanto pela esquerda. Beleza? Show! Esse era um exemplinho que eu queria mostrar para ficar bem sólido na cabeça, que nós não estamos interessados no ponto em si, mas o que acontece ao redor do ponto, ok? E aí agora vamos adiante, né? Bom, então com isso a gente pode definir o teorema, né, que é um pouco mais formal, de uma forma mais formal, que o limite da função f de x, com x tendendo a x0, vai ser L se e somente se e aí agora entra o que eu falei. Lembra que a gente estava querendo que a função se aproximasse tanto pela esquerda quanto pela direita? Então, agora vai vir uma definição de limite lateral. Calma, vamos ver o que é isso. Ou seja, a função existe se os limites laterais da função, ou seja, o limite tendendo pela direita e o limite tendendo pela esquerda, limite tendendo pela esquerda, forem iguais a um mesmo valor, que eu estou chamando de L, tá? Então, se a função pela direita, esse x0 mais aqui está indicando que eu estou me aproximando do ponto x igual a 0 pela direita. Se a função pela direita se aproxima de L e a função pela esquerda também se aproxima de L, tá? Nós dizemos que o limite existe, ok? Então, essa condição tem que ser satisfeita. É isso que, no fundo, tem que ser satisfeito. O limite, a gente se aproximando pela esquerda e pela direita, tem que convergir no mesmo valor. Beleza? Bom, isso a gente veio falando o tempo todo até agora. Só que agora nós colocamos isso no papel, ok? Mas a gente já fez isso. Isso não é uma novidade, tá? Vamos ver um exemplo em que isso não acontece? Então, vamos ver aqui. F de x igual a 1 sobre x, tá? O gráfico dessa função é mais ou menos assim, tá? É uma função meio estranha, ok?
mas o gráfico é mais ou menos esse. E aí, se a gente quiser calcular o limite dessa função quando x tende a zero, o que você acha que pode acontecer? Cara, seguinte, o x igual a zero está aqui, certo? Está na origem. Essa função, ela encosta na origem? Não. Em momento nenhum ela encosta na origem. O que acontece? Ela vai sempre tender para a origem, mas não vai chegar na origem, tá? Então ela vai sempre se aproximar, mas nunca vai encontrar o eixo y, ok? Não vai. Ela nunca toca esse eixo y, beleza? Então ela está definida? Não. Por quê? Justamente por causa disso também, ó. Se a gente substituir 0 no lugar do x aqui, nós vamos ter 1 sobre 0. É uma divisão por zero. Isso não é para acontecer. Então, a função realmente não está definida para o x igual a zero, tá? Vou até botar aqui o zerinho, tá? E aí? O que a gente faz? Bom, normalmente, a gente já viu que nisso não importa, porque o valor da função no x igual a zero não nos importa. O que importa é o que está acontecendo ao redor, tá? Então, nós vamos estudar ao redor do x igual a zero, beleza? Como? Olha só, sem fazer cálculo nenhum, ok? Quando nós estamos nos aproximando pela direita, nós vamos chegar num valor cada vez mais próximo de um y aqui, ok? Positivo, tá? Esse y aqui está positivo. Só que quando nós nos aproximamos pela esquerda, nós chegaríamos no mesmo valor de y, só que negativo, ok? Bom, como isso está acontecendo, quando estamos nos aproximando pela direita, nós chegamos num valor diferente do que quando nos aproximamos pela esquerda. Os limites laterais da direita e da esquerda, eles são diferentes. Como isso acontece, o limite em si não existe. Possui limites laterais, mas como eles são diferentes, eles não existem. O que isso quer dizer? O limite da função pela esquerda é um valor. Vou botar, sei lá, vou botar f de x0 pela esquerda. E o valor da função pela direita é diferente, tá? A gente está vendo aqui que um vai ser positivo e o outro seria negativo. Isso em tese, tá? Como esses valores divergem, a gente já sabe que o limite não existe, tá? Isso nos diz que o limite não existe. O limite não existe. Mas, nessa função em si, se a gente for calcular, pô, beleza, eu sei que o limite não existe. Mas se eu quiser calcular só o limite lateral, o que eu faço? Cara, o limite lateral é só você pegar a função. Aqui no caso, ó, vai ser 1 sobre x e aqui vai ser também 1 sobre x. Ok? Nos dois casos, se a gente substituir o x, nós vamos achar que o valor do limite não existe, tá? Então, nós teríamos aqui o ezinho ao contrário com um risco, o famoso não existe, tá? Porque não está definido nesse ponto, ok? E aqui não tem mais simplificações para fazer. Então, de fato, como não temos mais simplificações, de fato, o limite não vai existir, tá? Isso pode acontecer sim. Muitas vezes, você vai conseguir fazer alguma manipulação, que nem a gente viu no exemplo anterior, e vai chegar em algum resultado de limite. Mas pode ser que ele não exista, tá? E não tem problema. Nesse caso, realmente não existe.
Como os dois limites não existem, os limites laterais não existem, o limite em si também não vai existir. Então, bom, nós sabemos que o limite em si ele não existe, tá? Ok, então vamos resumir um pouquinho, né? Vimos muita coisa até agora. Vamos resumir um pouquinho. Nós temos que o limite vai existir se, conforme o x se aproxima de um ponto x0, a função se aproxima de um valor L, ok? Se isso acontecer, o limite existe. Quais são as chances do limite não existir? Se, quando nós nos aproximarmos pela esquerda, der um valor e nos aproximarmos pela direita, der outro valor, y1 e y2. Então, y1 e y2 sendo diferentes, o limite não existe. Não vou fazer de verdinho, né? Porque a cor da anulação é o vermelho. Então, se eles forem diferentes, não existe. A outra forma é se esses limites não existirem. Então, se eles não existirem, o limite em si também não existe, tá? Show? Então, se nós tivermos uma concordância pelos limites laterais, se a função se aproximar por um mesmo valor, tanto pela direita quanto pela esquerda, ela existe. Se esses valores divergirem, ela não existe. Se os valores nem existirem, ela também não existe. Beleza? Bom, é mais ou menos por aí a introdução, ok? As propriedades do limite eu já dei no vídeo passado. Dá uma olhada lá no vídeo. Lá eu também explico de novo essa ideia de se aproximar pela esquerda, pela direita, ok? Vou sempre bater nessa tecla porque essa é uma definição muito importante. Enfim, dá uma olhada lá no vídeo também. Essa daqui é uma revisãozinha. Espero que tenha te ajudado. Tem muito mais coisa para falar sobre limite ainda. Vou vir com mais vídeos, tá? Mas continua aqui comigo. Confia em mim. Eu confio em você. Nós vamos sair daqui craques em cálculo. E tamo junto. Espero que tenha te ajudado. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Comenta aí embaixo o que você achou, o que você acha que está faltando. Qualquer sugestão vai ser muito bem-vinda e eu vou estar lisonjeado de respondê-los nos comentários, ok? Obrigadão pela força, valeu!